Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. Estamos de volta para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje lendo Josué capítulo 13. Portanto, se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Sendo Josué já velho, estamos caminhando para o final do livro de Josué. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Na leitura anterior, nós vimos uma lista das terras que já haviam sido conquistadas. Comentei rapidamente sobre Jerusalém, que algumas terras conquistadas não ficaram, nesta primeira etapa, conquistadas definitivamente. Por exemplo, Jerusalém foi uma das cidades conquistadas, mas que depois foi reconquistada lá na época dos reis, pelo rei Davi. E a terra, com todos os limites que Deus havia designado para o seu povo, só foi conquistada de verdade lá na época do rei Davi. Todas essas conquistas anteriores foram conquistas significativas, grandes, mas parciais. Versículo 2: Esta é a terra que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom, que eram as cinco principais cidades dos filisteus, cada uma com o seu governante, seu rei. Era uma espécie de uma coalizão, mas cada cidade aí é uma espécie de uma cidade-estado com o seu próprio rei. Versículo 4: Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até a Fé, que é a região dos amorreus, a dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até Lebo-Amate. Uma lista grande. Está se falando, na maioria delas, de regiões inteiras. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas, é Deus que está dizendo. É claro que esta promessa sempre está condicionada à obediência, e a desobediência atrasa o cumprimento do propósito de Deus. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Então, apesar de ainda faltar conquistar essas grandes regiões, elas já deveriam ser demarcadas e distribuídas entre as tribos. E a gente vai ver mais na frente as tribos se unindo, de 2 ou 3 tribos, e indo à guerra para conquistar a propriedade de cada uma das tribos. E ele continua dizendo, versículo 8, com a outra... Desculpem. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse fato histórico aqui sempre vai ser recordado, né? Que sob a liderança de Moisés, o povo conquistou uma parte da terra antes de atravessar o Jordão, que ficava apontando para o nascente do sol. E aquilo lá já foi entregue como herança para 2 tribos e meia, Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Versículo 9, esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon,
e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governavam em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas, voltando, recordando a lista, as delimitações, os limites, né, as fronteiras da terra lá do outro lado do Rio Jordão, que apontava para o nascente do sol. Também incluía Gileade, o território dos Jesuritas e Maacatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Bazã até Salcar. Isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos Refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os Jesuritas. Aqui, ó. Ele inclui isso aqui, mas observa que a vitória foi parcial. Que ele coloca os Jesuritas e Maacatitas na lista anterior, mas aqui diz que não foi bem assim. De modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Até hoje, quando esse livro foi escrito e estes povos foram definitivamente dominados, como eu falei, lá no reinado de Davi. Versículo 14, mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes disseram. Então, mais uma vez é reforçada essa informação de que os levitas não herdariam propriedades para agricultura e pecuária, porque eles iriam cuidar do culto ao Senhor e das ofertas que eram entregues no tabernáculo, no templo. Versículo 15, a tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. Agora vai falar da tribo de Ruben, que é a primeira que tomou posse lá antes de atravessar o rio Jordão, era o filho mais velho de Jacó. Verso 16, desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibom, Bamote Baal, Bet Baal, Meon, Jaza, Kedemote, Mafaate, Kiriataim, Sibma, Zeret, Saar, na encosta do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga, e Bet Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. Lembram do Balaão? Que, de novo, recordando que ele foi morto. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gad, que era outra tribo que ficou do lado do nascente do sol, antes de atravessar o Jordão, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O território de Jazar, todas as cidades de Gileade, metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o território de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gad, clã por clã. Então está aqui mais uma tribo com o seu território delimitado. Versículo 29. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. Manassés era irmão de Efraim, ambos filhos de José, que foram contados pela tribo de José e pela tribo de Levi. Verso 30, o seu território se estendia desde de Maanaim, incluía toda a região de Bazã,
todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade, Asterote e Edrei, cidades do reinado de Og em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maqui, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, olha a nota de novo. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Uma palavra final sobre esta leitura é: por que é detalhada assim a cidade por cidade, praticamente, os limites de cada propriedade, de cada tribo de Israel? Porque isso aqui é como se eu estivesse dizendo: vejam, o Deus de Israel prometeu e o Deus de Israel cumpriu. O seu povo agora está de posse da terra que Deus havia prometido. Tiveram que lutar por ela? Tiveram. Já enfatizei muito isso durante estas leituras. Deus tem bênçãos que Ele nos abençoa sem que nós precisemos lutar. Mas há bênçãos que Deus nos concede, mas Ele, apesar dele nos conceder, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ir à luta. E, inclusive, as bênçãos pelas quais não precisamos lutar são meio que exceção à regra. A regra em geral é: Deus nos abençoa à medida que nós lhe obedecemos e fazemos a sua vontade e vamos à luta. Ele nos dá condições para as vitórias, para as conquistas. Às vezes Deus quer muito abençoar até materialmente o seu povo. E aí há pessoas que, pela sua negligência, pela sua indisciplina, pela sua falta de sabedoria, não faz a sua parte, e às vezes reclama porque Deus não lhe concedeu o que ele tanto queria, né? E aí, lamentavelmente, isso ainda é uma realidade em nosso meio. Uma coisa que Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu, como pastor há 36 anos que eu estou à frente de igrejas batistas, pregando o evangelho, estudando a Bíblia, eu tenho visto que a maioria dos cristãos não está experimentando a vida abundante que Jesus prometeu, porque não está obedecendo a Cristo como deveria, não está agindo com sabedoria, não está fazendo a sua parte. Não é culpa de Deus. E ainda, às vezes, eu fico decepcionado quando eu vejo cristão dizer: Deus quis assim. E aí as nossas mentalidades medíocres, às vezes, nos levam a certos estilos de vida em que nem glorificamos a Deus, justamente por causa, não de Deus, mas da nossa negligência. Ele nos deu as condições, os meios, os instrumentos para vencermos certas batalhas, realizarmos certas conquistas. E às vezes nós negligenciamos. Às vezes nós negociamos com o mundo sem consultar o Senhor, como Josué e os israelitas fizeram com os gibeonitas, que armaram uma cilada para os israelitas para que não fossem mortos na guerra, né? Apesar de se tornarem escravos, mas Deus não tinha dito para transformar ninguém daquele povo em escravo, era para ser morto, destruído, aniquilado, porque havia um elevado nível de pecado, uma depravação insuportável, e Deus resolveu destruí-los. E Josué, por falta de sabedoria, não consultou o Senhor, se precipitou e caiu numa armadilha. Muitos cristãos estão nesta situação. Não têm buscado ao Senhor como deveria, não têm feito a sua parte como deveria, e às vezes a vida é assim mesmo, e às vezes ainda bota a culpa em Deus. Que Deus mesmo nos dê a sabedoria necessária, que nós busquemos. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos buscar ao Senhor, nos submeter a Ele, obedecer às suas ordens, para que assim possamos viver a vida abundante que Jesus prometeu para todos aqueles que nele creem. Amém, povo de Deus? Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou desse vídeo, deixa um like no vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Se gostou, compartilha com os seus amigos aí nos seus grupos de WhatsApp, irmãos da igreja, grupos familiares. Se não gostou, eu gosto dessa brincadeira, compartilha com os seus inimigos, tá tudo certo, né? Deixa o seu comentário no vídeo, o que você achou da leitura deste capítulo. Alguma coisa que você notou que eu não destaquei na minha leitura, você concorda ou discorda de alguma das coisas que eu disse? Fique à vontade para comentar. E se você é novato por aqui e não está inscrito, está convidado a se inscrever e continuar acompanhando a leitura diária da Palavra de Deus. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais uma noite de paz que o Senhor nos acrescentou e pelo novo dia que o Senhor nos acrescenta, nova oportunidade de novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Obrigado pelo lar, pela família, por acordar com saúde. Obrigado pela provisão do pão de cada dia em nossas mesas. Obrigado pelo trabalho com que cada pai de família ganha o sustento da família. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pela direção e a proteção que o Senhor tem dado às nossas vidas, nos livrado de gente má, de acidentes, de doenças, livrando-nos de ataques do inimigo, tudo resultado da sua graça, do seu amor para conosco. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, orando uns pelos outros. Obrigado, meu Deus, bondade do Senhor para conosco, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, dando saúde para quem está enfermo, preservando a saúde de quem está sadio, meu Pai. Ó Deus, aos enfermos, toca com o seu toque curador. Se o Senhor quer usar médicos, medicamentos, internações, cirurgia, seja feita a sua vontade, mas nós cremos no Deus que cura todas as nossas doenças e no Deus que faz milagres a favor do seu povo. Por isso oramos em nome de Jesus. Opera a favor dos enfermos, meu Pai. Enfermos do espírito, da alma e do corpo, meu Pai, promove restauração na vida do seu povo, para a glória do seu santo nome. Pai, colocamos diante do Senhor os lares de cada um dos meus irmãos, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, que os nossos lares tenham amor, alegria, a paz e todos os demais frutos do Espírito Santo, norteando o relacionamento dos casais, o relacionamento dos pais com os filhos, o relacionamento dos irmãos, para que nossos lares tenham harmonia, seja um ambiente agradável, de segurança, de estabilidade, de crescimento, onde Jesus seja adorado em espírito e em verdade. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria ao seu povo para gerenciar os recursos que o Senhor tem provido para cada servo do Senhor. Ó Deus, para que o seu povo viva com abundância, com liberalidade no seu reino, com liberdade financeira, em nome de Jesus. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas, cada congregação local. Ó Deus, seja com os pastores e líderes das igrejas em geral. E movidos pelo seu Santo Espírito, eles sejam instrumentos para conduzir o seu povo no caminho da santidade, para prosseguir olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Seja com a obra missionária, com aqueles que deixaram sua cidade, sua família, seus pais, ó Deus, e foram até para outros países, outros estados, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Seja com o seu povo, fortalece, dá sabedoria. Livra, meu Pai, de ataques do inimigo, especialmente aqueles que estão em países
lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde correm risco de serem presos, de serem expulsos do país, até de serem mortos, perseguidos, em nome de Jesus, cerca-o e seus servos, protege, fortalece. Ó Deus, para que vejam o fruto do seu trabalho e se alegrem com isso e glorifiquem o seu santo nome. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor continue se multiplicando sobre o seu povo, onde quer que nós vá nesse dia, para que sejamos instrumento para levar esta bênção do Senhor. Por onde nós formos, sobre a vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que a leitura deste capítulo da Bíblia tenha sido muito edificante para você. Se Deus quiser, amanhã, às 5h30 da manhã, estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Eu aguardo a todos. Um grande abraço a todos os meus irmãos.